Olá, meus amados irmãos e amigos. Aqui é o pastor Gesimiel da Primeira Igreja Batista do Tupi. Que alegria estar novamente com vocês no dia de hoje. Hoje nós estamos encerrando o nosso tema, um tema que começamos algumas quintas-feiras a falar sobre a igreja que despertou contentamento e orgulho no coração do apóstolo Paulo. A curiosidade que destacamos é que essa igreja é uma igreja que tinha muitos defeitos, muitos problemas e problemas terríveis, como dissemos no primeiro encontro. Filho que se relacionava com a própria mãe, cometendo incesto, irmãos que estavam em litígio, divididos, membros que estavam fazendo de certa forma uma idolatria de personalidade, divididos ali entre Paulo, Pedro, Apolo e, portanto, uma série de dificuldades que o apóstolo Paulo tivera que tratar, que vai ser mencionado na primeira carta aos Coríntios. E aqui na segunda carta, Paulo escreve para perceber como a igreja tinha recebido a carta que ele enviara. Portanto, eu quero recordar com você sobre o que nós falamos, apenas mencionar o que nós falamos no primeiro encontro. No primeiro encontro dissemos que essa igreja despertou contentamento no coração de Paulo porque era uma igreja que promovia conforto no meio das tribulações. É o que Paulo vai dizer quando recebe notícias daquela igreja, mesmo ele estando longe, passando por lutas, passando por problemas, ele se alegra com a maneira como a igreja recebera a sua carta. No segundo encontro, nós dissemos que é uma igreja que promovia contentamento porque é uma igreja que promovia alegria no coração dos seus líderes através do cuidado. Paulo recebe de maneira muito carinhosa a notícia do cuidado que a igreja de Corinto tinha para com ele. No terceiro encontro, nós dissemos que a igreja de Corinto despertava contentamento e orgulho no coração de Paulo, porque era uma igreja que se entristecia com o pecado e que se prontificou a corrigir e a disciplinar os problemas que havia dentro dela. No quarto encontro, nós dissemos que a igreja de Corinto é uma igreja que despertou contentamento e orgulho no coração de Paulo, porque era uma igreja que renovava o ânimo dos seus líderes. E, portanto, hoje eu quero dizer a você que a igreja de Corinto é uma igreja que despertou contentamento e orgulho no coração de Paulo, porque ela era uma igreja obediente. Nós estamos falando dos versículos 2 a 16 do capítulo 7 de 2 aos Coríntios. E hoje nós queremos encerrar com os versículos 14 a 16 que diz: porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Esse ele aqui é Tito, que Paulo tinha mandado para tratar com o coração da igreja de Corinto. Mas como vós dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebeste com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Há um autor que diz que esses versículos iluminam o caráter de Paulo de modo admirável. Não só a sua empatia com Tito, como a sua atitude com os coríntios é uma atitude, meus amados irmãos, lindamente cristã. Olha, quando Paulo envia Tito, ele dá a recomendação daquela igreja para Tito. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu quero lembrar que nós estamos falando de uma igreja que tinha muitos problemas e terríveis problemas, como dissemos no início da nossa fala de hoje. E apesar disso, Paulo informa a Tito de maneira positiva que aquela igreja era uma bênção. Meus amados irmãos, Paulo não ignorou os problemas que aquela igreja tinha, mas ele não usou os problemas para denegrir a imagem da igreja, para falar mal da igreja. Como precisamos aprender com esse comportamento do apóstolo Paulo? Ele tinha plena consciência de que a igreja é noiva do Senhor, que ela é composta de pessoas imperfeitas, de pessoas com problemas, e que a dia após dia, de glória em glória, nós estamos aprendendo, amadurecendo. Paulo tinha plena consciência de que a igreja é composta por pessoas como eu e você, imperfeitos,
pecadores e que dia após dia, buscando a santidade, nós buscamos amadurecer na presença do Senhor e, portanto, ele não usa os problemas da igreja para denegrir a imagem da igreja. Que atitude linda! Que atitude que precisamos aprender. E Tito se alegra ao comprovar que as palavras de Paulo a respeito daquela igreja estavam corretas, de tal forma que eles puderam louvá-los, inclusive, na presença de outras igrejas. Eles vão citar a igreja de Coríntios como exemplo para outras igrejas. Lá no capítulo 8, versículo 24 dessa segunda carta, há um texto que diz assim: portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Paulo e Tito dando testemunho da igreja de Corinto. Paulo fala no versículo 15 de afeto. Uma igreja obediente é uma igreja afetiva. E aqui o afeto denota o amor mais profundo que a pessoa pode expressar por um semelhante. Tito fala com muita afeição ao se lembrar da obediência do povo. Tito relata que todos os membros da igreja, dessa igreja de Coríntio, mostraram sua obediência ao ensino das Escrituras e à autoridade apostólica de Paulo. Isso quer dizer que todos estavam incluídos na mudança completa que aquela igreja experimentou. Afinal, eles receberam as orientações de Paulo, como diz a própria palavra do Senhor aqui no versículo 15, com temor e tremor. É uma expressão, é uma apreensão em se tentar fazer o melhor que se é capaz de realizar na presença do Senhor. O temor e tremor devem impulsionar em nós o desejo de fazermos o melhor na presença do Senhor. E os coríntios, eles demonstraram a Tito que estavam dispostos a viver obedientemente, em harmonia com a palavra de Deus que lhes foi proclamada pelo apóstolo e seus assistentes. Por essa razão, Paulo vai dizer que tem confiança no relacionamento daquela igreja com Jesus Cristo. Porque é uma igreja que obedecia às Escrituras Sagradas. Olha, o Senhor da igreja, Jesus Cristo, ele é perfeito. E por causa da sua perfeição, a sua noiva, que é a igreja, ela está de pé. A igreja não é perfeita porque eu e você estamos dentro dela. A igreja é perfeita porque o cabeça dela, o noivo dela, Jesus, ele é perfeito. E ele zela por essa igreja. A igreja de Corinto, a qual Paulo diz ter orgulho, a qual Paulo diz ter contentamento, era uma igreja que, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, com todas as suas lutas, ela é uma igreja que vai aprender, que vai amadurecer, uma igreja que promovia conforto no meio das atribulações, uma igreja que promovia alegria no coração dos seus líderes através do cuidado, uma igreja que se entristecia com o pecado, uma igreja que renovava o ânimo dos seus líderes, uma igreja obediente. A igreja de Corinto trouxe contentamento ao coração de Paulo, digo de novo a você, não porque ela era perfeita, mas porque estava disposta a ser moldada pela perfeita palavra de Deus. E somente dessa forma nós podemos promover na vida das pessoas as transformações que o Espírito Santo deseja realizar. E somente dessa forma nós podemos alegrar e contentar o coração do nosso Deus, que é o Senhor da igreja, o noivo da igreja. Meus amados irmãos e amigos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e guarde isso no seu coração. Nós somos a igreja, eu e você. Nós somos imperfeitos, nós compomos essa igreja, mas é a palavra de Deus que faz a sua igreja ser perfeita. A obediência a essa palavra e o fato de Deus ser o cabeça e o Senhor desta igreja. Eu quero dizer que nós estamos na rua Lazar Segal, número 505, bairro Tupi, e o nosso telefone é 3435-2206. A você que ainda não congrega em alguma igreja e gostaria de nos conhecer, será uma alegria, um prazer tê-los conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.